O filme The Mummy Returns, no Brasil, O Retorno da Múmia, lançado em 2001 e dirigido por Stephen Sommers, é uma continuação direta de A Múmia, 1999. A história se passa cerca de 10 anos após os eventos do primeiro filme e mistura aventura, fantasia e ação em um cenário que alterna entre Londres, Egito e desertos antigos repletos de maldições. O filme expande o universo da franquia ao introduzir novas ameaças sobrenaturais, como o Escorpião Rei e o Exército de Anubis, além de aprofundar a mitologia egípcia e o passado dos personagens principais. A narrativa começa em Londres, onde Rick O'Connell e Evelyn Carnahan estão casados e vivem uma vida relativamente tranquila. Eles agora têm um filho de 8 anos chamado Alex, que demonstra ser curioso, inteligente e bastante aventureiro, herdando claramente o espírito dos pais. Evelyn continua fascinada pela história do Egito Antigo e pela arqueologia, enquanto Rick tenta levar uma vida mais calma, embora constantemente seja puxado para situações perigosas. Desde o início, o filme estabelece um tom de tensão crescente, ao sugerir que forças antigas estão prestes a despertar novamente. Enquanto isso, no Egito, um grupo de arqueólogos e saqueadores descobre a lendária bracelete de Anubis, um artefato antigo que pertenceu a um dos mais temidos guerreiros da mitologia egípcia. A bracelete é colocada acidentalmente em Alex durante uma visita ao museu em Londres, o que desencadeia uma série de eventos perigosos. A peça mágica começa a se ativar, revelando segredos e mapas que apontam para a localização do oásis de Ahagashère, onde se encontra o lendário Escorpião Rei. Quem possuir a bracelete poderá encontrar o caminho até ele e, segundo a lenda, comandar seu exército invencível. Paralelamente, um culto liderado por Imhotep retorna mais uma vez. Imhotep, o sacerdote amaldiçoado que já havia sido derrotado no primeiro filme, é ressuscitado por seus seguidores com o objetivo de recuperar seu poder e alcançar a imortalidade definitiva. Ele ainda mantém sua obsessão por Ankhekhsuna-mun, sua antiga amante, que também retorna à vida. No entanto, agora surge um novo elemento na história: a ameaça dos Medjay, uma antiga ordem de guerreiros liderados por Ardeth Bey, cuja missão é impedir que forças sobrenaturais destruam o mundo. Com Alex em posse da bracelete, ele se torna o alvo de diversas facções: os seguidores de Imhotep, que querem usar o garoto para encontrar o Escorpião Rei, os Medjay, que tentam protegê-lo, e até mesmo exploradores e mercenários interessados no poder do artefato. Quando Alex é sequestrado, Rick e Evelyn são forçados a embarcar em uma nova jornada perigosa para resgatar seu filho. Eles se unem novamente a Jonathan, irmão de Evelyn, que continua sendo uma figura cômica e oportunista, mas essencial para o desenrolar da história. A viagem do grupo leva-os de Londres ao Egito, onde o deserto e as ruínas antigas se tornam palco de perseguições, emboscadas e descobertas arqueológicas. Enquanto isso, Alex demonstra grande inteligência ao tentar decifrar os mistérios da bracelete, percebendo que ela não apenas aponta para o caminho até o Escorpião Rei, mas também controla o destino de quem a usar. O menino começa a entender que está no centro de uma disputa muito maior do que imaginava. Imhotep e seus seguidores conseguem alcançar o grupo e capturam Alex. Eles acreditam que, ao chegar ao oásis de Ahagashère, poderão invocar o poder do Escorpião Rei e usá-lo para dominar o mundo. No entanto, o poder do escorpião é tão grande que nem mesmo Imhotep tem controle garantido sobre ele. O filme, então, mergulha em uma corrida contra o tempo, onde Rick e Evelyn precisam atravessar o deserto mortal antes que o ritual seja completado. Durante a jornada, Evelyn começa a ter visões sobre sua vida passada, revelando uma conexão profunda com o Egito Antigo. É descoberto que ela é a reencarnação de Nefertiri, filha do faraó e guardiã da lâmina de Osíris, uma arma capaz de derrotar Imhotep.
Essa revelação adiciona uma camada emocional à história, pois mostra que o destino de Evelyn sempre esteve ligado ao conflito entre forças antigas. Ao mesmo tempo, o filme introduz uma subtrama envolvendo o exército de Anubis. Quando o Escorpião Rei for invocado, ele poderá conceder poder absoluto ao vencedor, mas o preço é a submissão de sua alma. O exército de Anubis surge como uma força sobrenatural invencível, capaz de destruir qualquer inimigo humano. Isso aumenta ainda mais a tensão, já que o perigo não está apenas em Imhotep, mas também na possibilidade de uma guerra apocalíptica. Ao mesmo tempo, o filme introduz uma subtrama envolvendo o exército de Anubis. Quando o Escorpião Rei for invocado, ele poderá conceder poder absoluto ao vencedor, mas o preço é a submissão de sua alma. O exército de Anubis surge como uma força sobrenatural invencível, capaz de destruir qualquer inimigo humano. Isso aumenta ainda mais a tensão, já que o perigo não está apenas em Imhotep, mas também na possibilidade de uma guerra apocalíptica. Rick, Evelyn e Jonathan conseguem alcançar o oásis de H.M. Shere pouco antes de Imhotep completar o ritual. No entanto, a situação foge completamente do controle quando Imhotep enfrenta o Escorpião Rei, que se revela uma criatura metade homem, metade escorpião, colossal e aterrorizante. O ritual é concluído, mas o poder não pertence a Imhotep por muito tempo. O Escorpião Rei convoca o exército de Anubis, iniciando uma batalha épica entre forças sobrenaturais. Durante a batalha, Rick consegue chegar até Alex e libertá-lo. Imhotep, percebendo que perdeu o controle da situação, tenta negociar com o Escorpião Rei, mas é traído por sua própria ambição. Sua alma começa a ser sugada como pagamento por ter invocado o poder. A Nkassu-Namun tenta fugir, mas também encontra seu destino trágico ao ser rejeitada pelas forças antigas. O caos toma conta do campo de batalha enquanto o exército de Anubis destrói tudo ao redor. Rick enfrenta o Escorpião Rei diretamente em uma luta desesperada. Apesar de estar em desvantagem, ele consegue usar a lâmina de Osíris para ferir a criatura, enfraquecendo seu controle sobre o exército. Enquanto isso, Evelyn e Jonathan ajudam Alex a escapar das ruínas que começam a desmoronar. O ambiente se torna cada vez mais caótico, com tempestades de areia, explosões sobrenaturais e a destruição completa do oásis. No clímax da história, o Escorpião Rei é derrotado quando Rick o faz cair em uma armadilha, fazendo com que ele seja puxado de volta para o submundo junto com seu exército. Com isso, o poder do Anubis desaparece e o equilíbrio é restaurado. Imhotep, já enfraquecido e sem controle sobre os eventos, é finalmente consumido pelas forças do além, encerrando sua ameaça de forma definitiva. Após a batalha, o grupo consegue escapar do colapso do oásis. Rick, Evelyn e Alex sobrevivem e retornam à vida normal, embora agora tenham plena consciência de que o mundo antigo ainda guarda perigos reais e imprevisíveis. Jonathan, como sempre, tenta aproveitar algum tesouro da aventura, trazendo um tom leve ao final da história. O filme termina com a sensação de que, embora a ameaça imediata tenha sido derrotada, o universo sobrenatural da múmia ainda pode trazer novos desafios no futuro. A relação entre Rick, Evelyn e Alex é fortalecida pela experiência, e o vínculo familiar se torna o verdadeiro centro emocional da história. A mistura de ação, mitologia egípcia e aventura épica faz de O Retorno da Múmia uma continuação que amplia o escopo do primeiro filme, elevando os riscos e aprofundando o universo místico que o cerca. O filme The Mummy Returns, 2001, dirigido por Stephen Sommers, reúne um elenco bastante conhecido do cinema de aventura e fantasia dos anos 2000. Cada ator contribui de forma significativa para o tom épico da obra, que mistura ação, humor, romance e elementos sobrenaturais inspirados na mitologia egípcia.
O desempenho do elenco é fundamental para dar vida a uma história que envolve reencarnação, maldições antigas e batalhas entre forças místicas. A seguir, é apresentado um panorama detalhado dos principais atores e de como cada um constrói seus personagens dentro da narrativa. O protagonista, Rick O'Connell, é interpretado por Brendan Fraser, que retorna ao papel do aventureiro carismático e destemido. No filme, Rick evolui de um explorador em busca de tesouros para um pai protetor e marido dedicado, embora ainda mantenha suas habilidades de combate e sua coragem em situações extremas. Fraser dá ao personagem uma mistura de ação física intensa e humor leve, equilibrando cenas de perigo com momentos familiares. Sua atuação exige também grande esforço físico, já que o filme contém diversas sequências de luta, perseguições no deserto e cenas de acrobacias. Ele transmite a ideia de um homem que, apesar de tentar viver uma vida normal, é constantemente puxado de volta para aventuras perigosas. Ao lado de Rick está Evelyn Carnahan O'Connell, interpretada por Rachel Weisz. Evelyn é uma arqueóloga inteligente, curiosa e corajosa que neste filme ganha ainda mais profundidade emocional. Weisz constrói sua personagem com elegância e intensidade, alternando entre uma estudiosa fascinada pela história egípcia e uma mulher que descobre conexões com uma vida passada como Nefertiti. Sua atuação é essencial para o desenvolvimento da trama mística, já que Evelyn não é apenas uma parceira de aventuras, mas também uma peça-chave na luta contra Imhotep. O trabalho de Weisz destaca a transformação da personagem ao longo da história, especialmente quando ela começa a recuperar memórias de sua encarnação anterior. O personagem Jonathan Carnahan, irmão de Evelyn, é interpretado por John Hannah. Jonathan funciona como alívio cômico da história, trazendo humor em meio às situações perigosas e sobrenaturais. Hannah desempenha esse papel com timing cômico preciso, usando sarcasmo, medo exagerado e oportunismo como características centrais. Apesar disso, Jonathan também demonstra coragem em momentos decisivos, participando ativamente da jornada para salvar Alex. Seu personagem frequentemente se envolve em situações complicadas por interesse em tesouros ou riquezas, mas acaba contribuindo de maneira importante para o grupo. A atuação de Hannah equilibra leveza e emoção sem quebrar o ritmo da aventura. O vilão Imhotep é interpretado por Arnold Vosloo, que retorna ao papel do sacerdote amaldiçoado. Vosloo constrói Imhotep como uma figura trágica e, ao mesmo tempo, ameaçadora. Diferente de vilões puramente destrutivos, Imhotep é movido por amor e obsessão por Ansekek-Sunamun, o que dá profundidade emocional ao personagem. Sua atuação é marcada por expressões intensas e uma presença silenciosa, transmitindo poder sem necessidade de diálogos extensos. Ele também demonstra vulnerabilidade em relação ao seu desejo de recuperar sua amada e alcançar a imortalidade. Vosloo consegue equilibrar o aspecto humano e monstruoso do personagem, tornando-o uma figura central na tensão do filme. Outro personagem importante é Ardet Bey, líder dos Medjay, interpretado por Oded Fehr. Ardet atua como guardião das tradições antigas e protetor contra forças sobrenaturais que ameaçam o mundo. Fehr interpreta o personagem com seriedade e autoridade, transmitindo uma sensação de dever e disciplina. Ele não é apenas um aliado dos protagonistas, mas também uma figura que representa o equilíbrio entre o mundo moderno e o antigo. Sua presença no filme reforça a ideia de que existem ordens secretas trabalhando para impedir o caos causado por entidades como Imhotep. O desempenho de Fehr é contido, mas impactante, sempre associado a momentos de revelação e orientação para o grupo principal. A personagem Ense-Ka-Su-Na-Mun, interpretada por Patrícia Velasquez, é essencial para o desenvolvimento emocional da história. Ela é a amante de Imhotep e sua motivação principal. Velasquez interpreta Ense-Ka-Su-Na-Mun como uma figura sedutora, determinada e calculista, que está disposta a tudo para alcançar poder e imortalidade ao lado de Imhotep.
Sua atuação enfatiza a conexão intensa entre os dois personagens, mas também revela sua ambição pessoal, que às vezes entra em conflito com os planos do sacerdote. Ela não é apenas uma figura romântica, mas também uma participante ativa nos eventos sobrenaturais e nas decisões que levam ao caos da narrativa. O jovem Alex O'Connell é interpretado por Fred Boldt. Alex desempenha um papel crucial na história, pois é ele quem acaba entrando em contato com a bracelete de Anubis, desencadeando a maior parte dos eventos do filme. Boldt entrega uma atuação convincente para um ator infantil, equilibrando curiosidade, inteligência e medo. Alex não é apenas uma vítima da situação, mas também um personagem ativo que tenta decifrar os mistérios da bracelete e sobreviver às ameaças ao seu redor. Sua relação com os pais adiciona uma dimensão emocional à trama, especialmente nos momentos em que a família é separada e precisa se reencontrar em meio ao caos. Além do elenco principal, o filme também conta com o retorno do Escorpião Rei, interpretado em sua forma humana inicial por Dwayne Johnson. Esta foi uma das primeiras grandes aparições cinematográficas de Johnson, marcando sua transição do wrestling para o cinema. No papel do Escorpião Rei em sua forma humana, ele representa um guerreiro lendário que faz um pacto com forças sobrenaturais em busca de poder absoluto. Embora sua presença seja breve na forma humana, sua importância é central para a trama, já que ele é o catalisador da guerra final entre humanos e o exército de Anubis. Johnson traz presença física dominante e carisma, mesmo em um papel relativamente limitado em tempo de tela. O conjunto do elenco funciona de maneira integrada, criando uma dinâmica equilibrada entre ação, humor e drama. Cada ator contribui para a construção de um universo em que personagens humanos interagem constantemente com forças sobrenaturais antigas. O trabalho de Brendan Fraser e Rachel Weisz sustenta o núcleo emocional da história, enquanto John Hannah fornece leveza cômica. Arnold Vosloo e Patrícia Velasquez representam o lado sombrio e trágico da narrativa, e Oded Fehr adiciona uma dimensão mística e protetora ao conflito. Fred Boldt serve como elo entre todas essas forças, sendo o ponto de partida da nova aventura. O filme exige também grande envolvimento físico dos atores, já que muitas cenas foram gravadas em cenários de ação intensos com efeitos especiais e dublês. Isso reforça a importância do comprometimento do elenco com suas performances, especialmente em sequências que envolvem perseguições no deserto, batalhas contra criaturas sobrenaturais e confrontos diretos com forças mágicas. A interação entre atores e efeitos visuais é constante, exigindo que cada interpretação seja feita com precisão para manter a credibilidade do universo fantástico. No conjunto, o elenco de The Mummy Returns desempenha um papel essencial na construção do sucesso do filme. A combinação de atuações carismáticas, personagens bem definidos e interações dinâmicas permite que a história vá além de uma simples aventura de ação. Cada ator contribui para a criação de um mundo onde mitologia antiga e vida moderna se encontram, resultando em uma narrativa cheia de energia, emoção e espetáculo visual. O filme The Mummy Returns, no Brasil, O Retorno da Múmia, lançado em 2001 e dirigido por Stephen Sommers, é uma sequência direta de A Múmia, 1999. Ele amplia o universo da franquia com mais ação, mais efeitos visuais e uma trama que mistura a mitologia egípcia, reencarnação, maldições antigas e aventuras em locais exóticos. A obra é frequentemente lembrada como um dos grandes blockbusters de fantasia e ação do início dos anos 2000, uma época em que o cinema apostava fortemente em produções grandiosas, cheias de efeitos digitais e histórias simples, mas divertidas. A história acompanha novamente Rick O'Connell, Evelyn Carnahan e seu filho Alex, que acabam envolvidos em uma nova ameaça sobrenatural, o retorno de Imhotep e a busca pelo poder do lendário Escorpião Rei.
O filme tenta expandir tudo o que foi apresentado no primeiro longa, aumentando a escala da aventura e introduzindo novas figuras mitológicas como o Exército de Anubis. O resultado é um filme mais ambicioso, com mais cenas de ação e uma narrativa mais movimentada, embora nem sempre mais profunda. Um dos pontos mais fortes do filme é justamente o seu apelo visual. Para a época, os efeitos especiais eram bastante impressionantes, especialmente as cenas envolvendo criaturas sobrenaturais, tempestades de areia, esqueletos guerreiros e o próprio Escorpião-Rei. O filme não economiza em espetáculo visual, e isso contribui para manter o ritmo acelerado da história. Há uma clara intenção de entreter o público com cenas grandiosas, e nesse aspecto, o filme cumpre bem seu papel. Ele não busca ser realista, mas sim criar uma experiência de aventura fantasiosa. Outro elemento positivo é o retorno do elenco principal. Brendan Fraser continua sendo um protagonista carismático no papel de Rick O'Connell. Ele combina ação física com humor leve, o que ajuda a manter o tom do filme equilibrado. Sua performance não é complexa em termos dramáticos, mas é extremamente eficaz dentro do estilo do longa. Já Rachel Weisz, como Evelyn, adiciona mais profundidade emocional à história, especialmente com a subtrama de sua conexão com uma vida passada. Sua atuação dá mais peso à narrativa, mesmo quando o roteiro se inclina para o exagero. O humor também é um aspecto marcante do filme, principalmente através de John Hannah, que interpreta Jonathan. Ele funciona como alívio cômico e muitas vezes suas cenas servem para quebrar a tensão das sequências mais intensas. Esse tipo de humor, típico de blockbusters da época, pode agradar quem gosta de filmes mais leves e divertidos, mas pode não funcionar tão bem para quem prefere narrativas mais sérias e consistentes. No entanto, apesar dos pontos positivos, o filme também apresenta várias limitações. Um dos principais problemas é o roteiro, que muitas vezes prioriza ação e espetáculo em vez de desenvolvimento narrativo. A história avança de forma acelerada, com muitas subtramas que nem sempre recebem o devido aprofundamento. Isso faz com que alguns personagens pareçam subutilizados ou com motivações pouco desenvolvidas. No entanto, apesar dos pontos positivos, o filme também apresenta várias limitações. Um dos principais problemas é o roteiro, que muitas vezes prioriza ação e espetáculo em vez de desenvolvimento narrativo. A história avança de forma acelerada, com muitas subtramas que nem sempre recebem o devido aprofundamento. Isso faz com que alguns personagens pareçam subutilizados ou com motivações pouco desenvolvidas. O vilão Imhotep, interpretado por Arnold Vosloo, por exemplo, tem uma presença forte, mas sua caracterização não evolui muito em relação ao primeiro filme. Ele continua sendo uma figura trágica movida por amor e obsessão, o que é interessante, mas o roteiro não explora novas camadas do personagem de forma significativa. Isso pode dar a sensação de repetição para quem assistiu ao filme anterior. Outro ponto que divide opiniões é o uso excessivo de efeitos visuais. Embora sejam impressionantes para a época, em alguns momentos eles podem parecer exagerados ou até artificiais. Isso é especialmente visível nas cenas envolvendo o exército de Anubis e no clímax da história, onde a quantidade de elementos digitais na tela pode tirar um pouco da imersão. Ainda assim, é importante lembrar que o filme foi feito em uma época em que a tecnologia CGI estava em rápido desenvolvimento, e ele representa bem essa fase do cinema. A introdução do personagem Alex, interpretado por Fred Booth, também é um ponto controverso. Por um lado, ele adiciona uma dimensão familiar à história, mostrando os protagonistas como pais. Por outro, sua presença como peça central da trama pode parecer forçada em alguns momentos, já que ele acaba sendo o motivo principal de grande parte dos acontecimentos. Isso pode dar a impressão de que o roteiro depende demais da ideia de criança em perigo para mover a narrativa. Já o Daddy Fair, no papel de Ardeth Bay, oferece uma presença mais séria e equilibrada, representando o lado místico e tradicional da história.
Sua atuação ajuda a manter o tom mitológico do filme, lembrando ao público que há regras antigas e forças maiores em jogo. Ele funciona como um guia dentro da narrativa, mas também não recebe tanto desenvolvimento quanto poderia. Um dos aspectos mais interessantes do filme é sua capacidade de misturar gêneros. Ele combina aventura arqueológica, fantasia sobrenatural, ação e até elementos de romance e comédia. Essa mistura pode ser vista como um ponto forte, pois torna o filme dinâmico e variado. No entanto, também pode ser vista como um problema, já que às vezes o tom oscila entre momentos sérios e situações exageradamente cômicas ou fantasiosas. A direção de Stephen Sommers aposta fortemente no entretenimento puro. Ele não tenta criar uma obra realista ou filosoficamente profunda, mas sim um espetáculo de aventura inspirado em filmes clássicos como Indiana Jones. Nesse sentido, o filme funciona como uma experiência leve, ideal para quem quer apenas se divertir sem precisar analisar profundamente cada detalhe da trama. Do ponto de vista emocional, o filme tem alguns momentos interessantes, especialmente na relação entre Rick, Evelyn e Alex. A dinâmica familiar adiciona um elemento humano à história, mostrando que a aventura não é apenas sobre salvar o mundo, mas também sobre proteger quem se ama. Esses momentos ajudam a equilibrar o excesso de ação e fantasia. No entanto, o filme não escapa de críticas quanto à sua previsibilidade. Muitos eventos seguem fórmulas típicas de filmes de aventura, com poucos momentos realmente surpreendentes. A estrutura da narrativa é bastante linear e o desfecho segue um caminho relativamente esperado para o gênero. Isso não impede o entretenimento, mas reduz o impacto emocional da história. Em termos de ritmo, o filme é bastante acelerado. Quase não há pausas longas entre as cenas de ação, o que pode ser positivo para quem gosta de filmes dinâmicos, mas cansativo para quem prefere uma narrativa mais equilibrada. Essa escolha reforça a ideia de que o objetivo principal do filme é manter o público constantemente envolvido visualmente. Agora, a grande pergunta: o filme vale a pena assistir? A resposta depende do tipo de experiência que o espectador procura. Se a intenção é assistir a um filme profundo, com roteiro complexo e desenvolvimento psicológico detalhado, O Retorno da Múmia provavelmente não é a melhor escolha. Ele não se destaca pela sofisticação narrativa nem pela inovação dramática. Por outro lado, se o objetivo é assistir a um filme de aventura divertido, cheio de ação, criaturas sobrenaturais, cenários exóticos e momentos leves, então o filme cumpre muito bem seu papel. Ele é exatamente o tipo de produção que marcou o início dos anos 2000, grandioso, exagerado, divertido e focado em entretenimento puro. Outro ponto importante é o fator nostalgia. Para quem cresceu assistindo esse tipo de filme, ele pode ter um valor emocional especial. As cenas de ação, os efeitos visuais característicos da época e o estilo de narrativa ajudam a criar uma experiência que remete a um período específico do cinema. Em resumo, The Mummy Returns não é um filme perfeito, mas é um bom exemplo de blockbuster de aventura. Ele tem falhas claras no roteiro e no excesso de efeitos, mas compensa isso com carisma, ritmo acelerado e momentos divertidos. É um filme que não exige muito do espectador, mas entrega entretenimento consistente. Portanto, sim, o filme vale a pena assistir, desde que seja com as expectativas certas. Ele não é uma obra-prima do cinema, mas é uma aventura leve e divertida que ainda consegue entreter mesmo anos após seu lançamento. O filme The Mummy Returns, no Brasil, O Retorno da Múmia, lançado em 2001 e dirigido por Stephen Sommers, é frequentemente lembrado não apenas por sua história de aventura e fantasia, mas também pelo uso intensivo de efeitos visuais, VFX e computação gráfica, CGI. Ele representa uma fase importante do cinema comercial no início dos anos 2000, quando Hollywood estava expandindo rapidamente o uso de tecnologia digital para criar mundos fantásticos mais ambiciosos.
O filme se destaca como um exemplo de transição entre efeitos práticos tradicionais e CGI moderno, tentando equilibrar ambos para criar um espetáculo visual grandioso. Na época de seu lançamento, o CGI ainda estava em uma fase de crescimento. Filmes como este ajudaram a popularizar o uso de criaturas digitais, ambientes gerados por computador e simulações complexas de destruição e fenômenos naturais. Em O Retorno da Múmia, o uso de efeitos visuais não é apenas complementar, mas central para a narrativa. Muitas das cenas mais importantes da história dependem completamente da tecnologia digital para funcionar, desde a criação de exércitos sobrenaturais até a materialização de entidades mitológicas. Em O Retorno da Múmia, o uso de efeitos visuais não é apenas complementar, mas central para a narrativa. Muitas das cenas mais importantes da história dependem completamente da tecnologia digital para funcionar, desde a criação de exércitos sobrenaturais até a materialização de entidades mitológicas. Além disso, tempestades de areia desempenham um papel importante no filme e são outro exemplo significativo de CGI. Essas tempestades não são apenas elementos visuais, mas também ferramentas narrativas que indicam a presença de forças sobrenaturais. A simulação de areia em movimento exigiu cálculos complexos de partículas digitais, iluminação dinâmica e interação com personagens reais. Em várias cenas, os atores atuam em ambientes parcialmente vazios, enquanto os efeitos são adicionados posteriormente na pós-produção. O personagem Imhotep, interpretado por Arnold Vosloo, também envolve uma combinação de maquiagem prática e efeitos digitais. Sua aparência em estado de múmia parcialmente restaurada foi criada com próteses físicas, maquiagem e retoques digitais. O CGI é usado principalmente para momentos de transformação, onde seu corpo alterna entre formas humanas e desfiguradas. O CGI é usado principalmente para momentos de transformação, onde seu corpo alterna entre formas humanas e desfiguradas. Esse tipo de efeito híbrido era comum na época, pois ajudava a manter a credibilidade visual sem depender totalmente de animação digital. Outro destaque técnico é a cena de abertura, envolvendo o Escorpião Rei em sua forma humana, interpretado fisicamente por Dwayne Johnson. Embora o personagem seja real em grande parte dessa sequência, sua transformação posterior em criatura digital exigiu um processo complexo de substituição de corpo e morphing digital. A transição entre o ator e a criatura CGI é feita por meio de técnicas de dissolução digital e substituição de modelos, criando a ilusão de metamorfose contínua. O filme também utiliza extensivamente efeitos de composição digital, onde elementos filmados separadamente são combinados em uma única imagem final. Isso é especialmente visível nas cenas de ação no deserto, onde atores reais, miniaturas, fundos digitais e efeitos atmosféricos são integrados. Essa técnica permite criar sequências mais grandiosas sem a necessidade de construir fisicamente todos os cenários. Outro aspecto importante é a simulação de destruição. O filme contém várias cenas de colapso de estruturas antigas, templos desmoronando e ambientes sendo consumidos por forças sobrenaturais. Esses efeitos exigem modelagem de física digital, onde objetos virtuais são programados para reagir a forças como impacto, gravidade e explosões. A destruição controlada de ambientes digitais permite que os cineastas criem cenas impossíveis de serem realizadas com segurança no mundo real. Os efeitos de transformação também são um elemento recorrente. Personagens mudando de forma, como múmias ressuscitadas ou criaturas sendo invocadas, exigem técnicas de morphing digital. Esse processo envolve interpolar modelos 3D diferentes para criar transições suaves entre estados físicos. Embora alguns desses efeitos pareçam datados hoje, na época eram considerados inovadores e ajudaram a estabelecer padrões para filmes de fantasia posteriores. O uso de iluminação digital também merece destaque.
Muitas cenas do filme dependem de luzes artificiais criadas em pós-produção para reforçar a atmosfera mística. Raios de energia, brilhos sobrenaturais e sombras dramáticas são adicionados para aumentar o impacto visual. Esses elementos ajudam a diferenciar o mundo comum do mundo sobrenatural dentro da narrativa. Apesar de suas inovações, o CGI do filme também apresenta limitações visíveis. Em alguns momentos, especialmente nas cenas com grande quantidade de elementos digitais simultâneos, a integração entre atores reais e efeitos pode parecer artificial. Isso ocorre porque a tecnologia da época ainda não conseguia reproduzir com perfeição texturas realistas, iluminação natural complexa e movimentos orgânicos totalmente convincentes. Outro desafio foi o equilíbrio entre efeitos práticos e digitais. O filme ainda utilizava muitos efeitos físicos, como explosões reais, cenários construídos e maquiagem tradicional. No entanto, a transição entre esses elementos e o CGI nem sempre é perfeita, criando pequenas inconsistências visuais. Mesmo assim, essa combinação era necessária para manter uma sensação de tangibilidade no mundo apresentado. O design das criaturas também é um ponto importante. O filme investe em criaturas híbridas, esqueletos animados e entidades sobrenaturais que exigem criatividade tanto artística quanto técnica. Cada criatura precisava ser concebida não apenas como um modelo 3D, mas como parte de uma mitologia visual coerente. Isso envolvia estudos de design inspirados em arte egípcia, esculturas antigas e interpretações modernas de mitologia. A sequência final do filme, com a batalha entre o Escorpião Rei e o exército de Anubis, é o ápice do uso de VFX. Essa cena combina múltiplas camadas de CGI, incluindo personagens digitais, ambientes destruídos, efeitos atmosféricos e simulações de combate em massa. É uma das sequências mais complexas do filme e representa o esforço máximo da equipe de efeitos visuais para criar um espetáculo épico. Em termos técnicos, o filme utilizou softwares de animação e composição que estavam entre os mais avançados da época, como sistemas de renderização 3D e ferramentas de simulação de partículas. O processo de produção envolveu centenas de artistas de VFX trabalhando em diferentes partes do filme simultaneamente, cada um responsável por elementos específicos como personagens, cenários ou efeitos atmosféricos. No contexto histórico do cinema, O Retorno da Múmia desempenhou um papel importante na evolução dos efeitos visuais. Ele ajudou a consolidar o uso de CGI como ferramenta essencial para filmes de grande escala, especialmente no gênero de aventura e fantasia. No contexto histórico do cinema, O Retorno da Múmia desempenhou um papel importante na evolução dos efeitos visuais. Ele ajudou a consolidar o uso de CGI como ferramenta essencial para filmes de grande escala, especialmente no gênero de aventura e fantasia. Embora hoje seus efeitos possam parecer datados em comparação com produções modernas, ele foi um marco tecnológico para sua época. Em conclusão, os efeitos visuais e o CGI de The Mummy Returns representam um equilíbrio entre inovação e limitação tecnológica do início dos anos 2000. O filme utiliza amplamente computação gráfica para criar mundos, criaturas e eventos impossíveis no mundo real, ao mesmo tempo em que ainda depende de técnicas tradicionais de filmagem. Apesar de algumas imperfeições, o resultado final é um espetáculo visual que ajudou a definir o padrão de blockbusters de fantasia daquela década. Como sequência direta de A Múmia, 1999, ele chegou aos cinemas com expectativas elevadas e forte apoio de marketing de estúdio. O desempenho comercial do filme e sua trajetória no mercado de mídia doméstica mostram como ele se consolidou como um blockbuster global, aproveitando o sucesso do primeiro filme para expandir ainda mais a franquia. No lançamento cinematográfico, o filme teve uma estreia extremamente forte nos Estados Unidos.
Ele abriu em primeiro lugar nas bilheterias durante seu fim de semana de estreia, demonstrando o alto interesse do público pela continuação. Na época, o cinema de aventura com elementos sobrenaturais estava em alta, e o retorno de personagens carismáticos como Rick O'Connell, interpretado por Brendan Fraser, contribuiu para atrair grandes audiências logo nos primeiros dias de exibição. O desempenho inicial foi impulsionado por uma campanha de marketing intensa. Trailers exibidos na televisão, comerciais em cinemas e parcerias promocionais ajudaram a criar expectativa em torno do filme. Além disso, o sucesso do primeiro longa estabeleceu uma base sólida de fãs, o que garantiu um público inicial forte. O lançamento também se beneficiou do apelo visual, já que os trailers destacavam cenas de ação grandiosas, criaturas digitais e batalhas épicas. O desempenho inicial foi impulsionado por uma campanha de marketing intensa. Trailers exibidos na televisão, comerciais em cinemas e parcerias promocionais ajudaram a criar expectativa em torno do filme. Além disso, o sucesso do primeiro longa estabeleceu uma base sólida de fãs, o que garantiu um público inicial forte. O lançamento também se beneficiou do apelo visual, já que os trailers destacavam cenas de ação grandiosas, criaturas digitais e batalhas épicas. Nos Estados Unidos, o filme teve uma arrecadação doméstica significativa, mantendo-se competitivo por várias semanas após a estreia. Apesar de uma queda gradual nas semanas seguintes, o desempenho geral foi considerado muito positivo. Ele conseguiu manter um ritmo estável o suficiente para consolidar sua posição como um dos grandes lançamentos do ano. A presença de efeitos visuais chamativos e ação constante ajudou a manter o interesse do público durante sua exibição nos cinemas. Internacionalmente, o filme teve um desempenho ainda mais forte. Em diversos mercados fora dos Estados Unidos, ele superou expectativas e alcançou grandes números de bilheteria. Países da Europa, Ásia e América Latina contribuíram significativamente para o total global. O apelo universal da aventura, combinado com elementos de mitologia egípcia, ajudou o filme a se conectar com públicos variados, independentemente de cultura ou idioma. O sucesso internacional também foi influenciado pelo carisma do elenco principal. Rachel Weisz, que interpreta Evelyn Carnahan, já era uma atriz reconhecida, e sua presença ajudou a fortalecer a recepção do filme em mercados estrangeiros. Além disso, o retorno de personagens já estabelecidos na franquia fez com que o público internacional se sentisse familiarizado com a história, mesmo sem ter assistido ao primeiro filme no cinema. No total, a bilheteria global do filme foi expressiva, consolidando-o como um dos grandes sucessos comerciais de 2001. Ele conseguiu multiplicar seu orçamento várias vezes, garantindo lucro significativo para o estúdio responsável. Esse desempenho reforçou a ideia de que a franquia A Múmia tinha potencial para continuar crescendo, o que posteriormente levou à produção de outros filmes e spin-offs. O sucesso financeiro também foi importante porque ocorreu em um período de transição para o cinema de efeitos digitais. Filmes com grande uso de CGI estavam começando a dominar o mercado, e O Retorno da Múmia se destacou como um exemplo de blockbuster moderno. O investimento em efeitos visuais, cenas de ação e escala épica foi compensado pela forte resposta do público global. Além do desempenho nas bilheterias, o filme também teve uma trajetória importante no mercado de mídia doméstica. Na época, o DVD estava se tornando o principal formato de consumo de filmes em casa, substituindo gradualmente as fitas VHS. O lançamento em DVD de The Mummy Returns ocorreu poucos meses após sua exibição nos cinemas, seguindo o padrão da indústria cinematográfica do início dos anos 2000. A edição em DVD foi lançada com forte estratégia comercial, incluindo diferentes versões para mercados variados.
Havia edições simples, voltadas para o público geral, e edições especiais com conteúdo adicional, como bastidores, comentários do diretor e cenas excluídas. O lançamento em DVD de The Mummy Returns ocorreu poucos meses após sua exibição nos cinemas, seguindo o padrão da indústria cinematográfica do início dos anos 2000. A edição em DVD foi lançada com forte estratégia comercial, incluindo diferentes versões para mercados variados. Havia edições simples, voltadas para o público geral, e edições especiais com conteúdo adicional, como bastidores, comentários do diretor e cenas excluídas. Esse tipo de material extra era bastante valorizado na época, pois permitia aos fãs explorar mais profundamente o processo de produção do filme. O conteúdo de bastidores mostrava como os efeitos visuais foram criados, destacando o trabalho de equipes de CGI responsáveis por personagens como o Escorpião Rei, interpretado em sua forma humana por Dwayne Johnson. Essas informações ajudaram o público a entender melhor a complexidade técnica do filme e aumentaram o interesse pelo processo de criação dos efeitos especiais. O lançamento em mídia doméstica também teve forte presença em locadoras, que ainda eram muito populares em 2001 e 2002. O filme rapidamente se tornou um dos títulos mais alugados, especialmente por seu apelo familiar e de aventura. A combinação de ação, humor e fantasia o tornava uma escolha frequente para sessões de cinema em casa. Além do DVD, o filme também foi lançado em VHS, embora esse formato já estivesse em declínio. Ainda assim, muitas pessoas continuavam utilizando fitas VHS, especialmente em mercados fora dos Estados Unidos. Isso ajudou a ampliar ainda mais o alcance do filme, permitindo que ele fosse assistido por públicos que ainda não haviam migrado para o DVD. O desempenho em mídia doméstica foi considerado muito forte, contribuindo significativamente para a receita total do filme. Em muitos casos, as vendas e aluguéis de DVD e VHS representavam uma parte importante do lucro de um blockbuster, e o Retorno da Múmia se destacou nesse aspecto. O interesse contínuo pelo filme após sua exibição nos cinemas mostrou sua capacidade de manter relevância por mais tempo. Outro fator importante foi a popularidade do filme na televisão. Ele passou a ser exibido em canais abertos e pagos nos anos seguintes, frequentemente em sessões de filmes de ação e aventura. Essas exibições ajudaram a manter o filme presente na cultura popular e a atrair novos espectadores que não o haviam visto no cinema. O sucesso em mídia doméstica também reforçou a imagem de Rick O'Connell como um personagem icônico do cinema de aventura moderno. A atuação de Brendan Fraser continuou sendo um dos principais atrativos para o público, especialmente em reprises televisivas e coleções de DVD. Com o passar do tempo, o filme também foi incluído em pacotes de coleções da franquia A Múmia, que reuniam os filmes em versões remasterizadas. Essas coleções foram lançadas em formatos posteriores, como Blu-ray, ampliando ainda mais a vida útil comercial do título. Isso mostra como o filme continuou gerando receita muito além de seu lançamento original. Em termos de impacto financeiro geral, o Retorno da Múmia pode ser considerado um grande sucesso comercial. Ele não apenas recuperou seu investimento rapidamente, mas também gerou lucro significativo em múltiplas plataformas, cinemas, DVD, VHS e televisão. Esse desempenho ajudou a consolidar a franquia como uma das mais lucrativas do gênero de aventura da época. No contexto da indústria cinematográfica, o filme também representa um momento em que blockbusters dependiam fortemente de lançamentos em mídia doméstica para maximizar lucros. Antes da era do streaming, o ciclo de vida de um filme incluía cinema, seguido de DVD/VHS, depois televisão e, posteriormente, relançamentos. O Retorno da Múmia se beneficiou plenamente desse modelo. Em conclusão, o relatório de bilheteria e o desempenho em mídia doméstica de The Mummy Returns mostram um filme que foi extremamente bem-sucedido comercialmente. Ele teve forte estreia nos cinemas, excelente desempenho internacional e grande sucesso em DVD e VHS.
O filme consolidou sua posição como um blockbuster importante do início dos anos 2000 e ajudou a fortalecer ainda mais a franquia A Múmia como um fenômeno global de entretenimento. Ele pertence ao gênero de aventura e fantasia, combinando elementos de mitologia egípcia, ação intensa, humor leve e efeitos visuais em grande escala. Como toda produção de grande orçamento, o filme apresenta tanto qualidades marcantes quanto limitações evidentes. Sua recepção entre o público e a crítica foi mista, mas ele conseguiu se firmar como um blockbuster popular e influente do início dos anos 2000. Um dos principais pontos positivos do filme é seu forte apelo de entretenimento. Desde o início, ele mantém um ritmo acelerado, com cenas de ação constantes e situações de perigo que prendem a atenção do espectador. O filme não tenta ser complexo ou excessivamente profundo. Em vez disso, aposta em uma narrativa simples e direta, focada na aventura. Essa abordagem torna a experiência leve e acessível, ideal para quem busca diversão sem precisar analisar muito a trama. Outro destaque positivo é o carisma do elenco principal. Brendan Fraser, no papel de Rich O'Connell, entrega uma performance cheia de energia e humor físico. Ele consegue equilibrar ação e comédia de forma natural, tornando o personagem agradável e envolvente. Rick é um herói clássico de aventura, corajoso, impulsivo e protetor, o que ajuda o público a se conectar facilmente com ele. Da mesma forma, Rachel Weisz, como Evelyn Carnahan, traz inteligência e emoção ao filme. Sua personagem não é apenas uma figura secundária, mas uma peça importante da história. A evolução de Evelyn, especialmente com a revelação de sua conexão com uma vida passada, adiciona uma camada emocional interessante ao enredo. Weisz consegue dar profundidade a uma história que, em muitos momentos, é dominada por ação e efeitos visuais. O humor também é um ponto positivo e importante. John Hannah, no papel de Jonathan, funciona como alívio cômico e contribui para equilibrar o tom do filme. Suas falas sarcásticas, reações exageradas e comportamento oportunista ajudam a aliviar a tensão das cenas mais intensas. Esse tipo de humor leve é característico de filmes de aventura dessa época e funciona bem dentro do contexto da obra. Outro ponto forte do filme é sua ambição visual. Os efeitos especiais e o CGI, apesar das limitações tecnológicas da época, são utilizados de forma criativa e em grande escala. Criaturas como o Escorpião Rei e o Exército de Anubis mostram o esforço da produção em criar um universo fantástico convincente. Para 2001, essas sequências eram consideradas impressionantes e ajudaram a elevar o padrão de blockbusters de aventura. A ambientação também é um ponto positivo. O filme utiliza cenários exóticos como o Egito e desertos misteriosos para criar uma atmosfera de exploração e mistério. Essa ambientação reforça o clima de aventura arqueológica, lembrando filmes clássicos do gênero. A sensação de descobrir ruínas antigas e enfrentar forças sobrenaturais contribui para o charme da narrativa. Outro aspecto positivo é a química entre os personagens principais. A relação entre Rick, Evan e o filho Alex adiciona uma dimensão familiar à história. Isso faz com que o filme não seja apenas sobre batalhas e magia, mas também sobre proteção, amor e união familiar. Essa dinâmica ajuda a humanizar os personagens e cria momentos emocionais no meio da ação constante. O filme também se beneficia de um ritmo consistente. Quase não há momentos de pausa longa, o que mantém o espectador sempre envolvido. Essa escolha pode ser vista como positiva para quem gosta de filmes dinâmicos, pois evita momentos de tédio e mantém a narrativa em movimento constante. Por outro lado, um dos principais pontos negativos do filme é o roteiro. Apesar de ser divertido, ele é relativamente simples e, em alguns momentos, previsível. A história segue uma estrutura bastante convencional de aventura, sem grandes surpresas ou reviravoltas profundas. Isso pode fazer com que alguns espectadores sintam falta de originalidade ou complexidade narrativa. Outro problema é o excesso de elementos na trama.
O filme tenta incluir muitas ideias ao mesmo tempo: reencarnação, maldições antigas, deuses egípcios, exércitos sobrenaturais e disputas entre diferentes grupos. Essa quantidade de elementos pode deixar a história um pouco sobrecarregada, dificultando o desenvolvimento mais profundo de cada conceito. O vilão Imhotep, interpretado por Arnold Vosloo, embora carismático, também sofre com limitações de roteiro. Sua motivação continua baseada no amor por Anse-Xunamo, o que é interessante, mas não evolui muito em relação ao primeiro filme. Isso pode dar a sensação de repetição e falta de desenvolvimento do personagem. A personagem Anse-Xunamo, interpretada por Patrícia Velasquez, também não recebe tanto aprofundamento quanto poderia. Ela tem presença marcante, mas sua função na história é relativamente limitada, servindo mais como parte da motivação de Imhotep do que como personagem independente com arco próprio. Outro ponto negativo é o uso excessivo de CGI em alguns momentos. Embora os efeitos visuais sejam impressionantes para a época, há cenas em que o excesso de elementos digitais prejudica a imersão. Algumas criaturas e ambientes podem parecer artificiais, especialmente quando comparados a efeitos práticos mais realistas usados em outras produções. A atuação do jovem Alex, interpretado por Fred Bowes, também pode ser vista como um ponto fraco para alguns espectadores. Embora ele desempenhe um papel importante na trama, sua função como criança em perigo e peça central da história pode parecer clichê. Isso reduz um pouco a originalidade da narrativa. Outro aspecto negativo é o tom inconsistente do filme. Em alguns momentos, ele é sério e cheio de tensão. Em outros, adotam um humor leve ou situações exageradas. Essa mudança constante de tom pode causar certa irregularidade na experiência, dificultando a criação de uma atmosfera totalmente coesa. A duração e o ritmo acelerado também podem ser um problema para alguns espectadores. Embora o ritmo constante seja um ponto positivo para muitos, ele também impede que certos momentos sejam mais bem desenvolvidos. Algumas cenas passam rápido demais, sem tempo para explorar emoções ou consequências dos eventos. Além disso, a dependência de efeitos visuais faz com que o filme envelheça de maneira desigual. Enquanto algumas cenas ainda funcionam bem hoje, outras evidenciam as limitações tecnológicas da época. Isso pode afetar a experiência de novos espectadores que assistem ao filme com padrões modernos de CGI. Outro ponto crítico é a falta de profundidade temática. O filme aborda conceitos interessantes como vida após a morte, reencarnação e mitologia egípcia, mas não explora essas ideias de forma mais filosófica ou reflexiva. Tudo é tratado de maneira mais superficial, com foco maior na ação do que no significado. Apesar dessas limitações, é importante reconhecer que o objetivo principal do filme não é ser uma obra profunda, mas sim um entretenimento de grande escala. Nesse sentido, muitos dos defeitos podem ser vistos como escolhas estilísticas voltadas para o público de massa. Em conclusão, The Mummy Returns é um filme que mistura pontos fortes claros com limitações evidentes. Entre seus pontos positivos estão o carisma do elenco, o ritmo acelerado, o humor leve, a ambientação envolvente e os efeitos visuais ambiciosos para a época. Já entre os pontos negativos estão o roteiro simples, o excesso de elementos narrativos, a inconsistência de tom e algumas limitações do CGI. No fim, o filme funciona melhor como uma experiência de entretenimento do que como uma obra cinematográfica profunda. Ele entrega exatamente o que promete: aventura, ação e fantasia em grande escala. Para quem busca diversão e não se importa com simplificações narrativas, ele continua sendo uma escolha válida e agradável. O filme The Mummy Returns, no Brasil, O Retorno da Múmia, lançado em 2001, foi dirigido por Stephen Sommers, que também esteve envolvido diretamente no desenvolvimento da história da franquia. O roteiro foi escrito por Stephen Sommers em colaboração com Kevin Jarre
embora o próprio Sommers tenha sido o principal responsável pela estrutura narrativa e pelo tom geral do filme. A combinação entre direção e roteiro, sob forte influência do mesmo criador, ajudou a manter uma identidade consistente entre este filme e seu antecessor, A Múmia, 1999, também dirigido por Sommers. Stephen Sommers é conhecido por seu estilo cinematográfico voltado para o entretenimento de grande escala, misturando aventura, fantasia, humor e ação em ritmo acelerado. Em O Retorno da Múmia, ele mantém exatamente essa abordagem, priorizando a experiência do público em vez de complexidade narrativa profunda. Sua direção é marcada por cenas grandiosas, uso intenso de efeitos visuais e uma forte ênfase em dinamismo. Ele constrói o filme como uma montanha-russa de acontecimentos, onde quase não há pausas longas entre as sequências de ação. Um dos principais aspectos da direção de Sommers é a forma como ele equilibra diferentes tons dentro do mesmo filme. Ele mistura a aventura séria com humor leve, momentos familiares com batalhas sobrenaturais e elementos de terror com fantasia épica. Essa mistura pode ser vista como parte de sua assinatura estilística. Em vez de tentar manter um único tom constante, ele opta por uma narrativa híbrida que alterna entre tensão e leveza. O filme The Mummy Returns, no Brasil, O Retorno da Múmia, lançado em 2001, não se destaca apenas por seus efeitos visuais e cenas de ação grandiosas, mas também por sua trilha sonora marcante, que desempenha um papel essencial na construção da atmosfera de aventura, mistério e fantasia. A música do filme foi composta por Alan Silvestre, um dos compositores mais reconhecidos de Hollywood, conhecido por seu trabalho em filmes de ação, ficção científica e aventura. Sua contribuição foi fundamental para dar identidade emocional e épica ao filme. Alan Silvestre é um compositor americano famoso por criar trilhas sonoras que combinam grandiosidade orquestral com temas memoráveis e facilmente reconhecíveis. Em O Retorno da Múmia, ele aplica sua experiência para construir uma música que acompanha o ritmo acelerado do filme e reforça seus momentos de tensão, ação e emoção. Sua abordagem é fortemente baseada em orquestras tradicionais, com uso intenso de cordas, metais e percussão, criando uma sensação de escala épica constante. A trilha sonora do filme não funciona apenas como fundo musical, mas como elemento narrativo. Ela ajuda a guiar as emoções do público, indicando quando uma cena deve ser sentida como perigosa, misteriosa ou heróica. Em filmes de aventura como este, a música desempenha um papel quase invisível, mas extremamente importante, na construção da experiência cinematográfica. Sem ela, muitas cenas perderiam impacto emocional e intensidade. Logo no início do filme, a música estabelece o tom de aventura e mistério. Silvestre utiliza temas grandiosos para representar o mundo antigo e suas forças sobrenaturais. A combinação de instrumentos orquestrais com cores e elementos rítmicos cria uma sensação de algo antigo e poderoso sendo despertado. Em filmes de aventura como este, a música desempenha um papel quase invisível, mas extremamente importante, na construção da experiência cinematográfica. Sem ela, muitas cenas perderiam impacto emocional e intensidade. Logo no início do filme, a música estabelece o tom de aventura e mistério. Silvestre utiliza temas grandiosos para representar o mundo antigo e suas forças sobrenaturais. A combinação de instrumentos orquestrais com coros e elementos rítmicos cria uma sensação de algo antigo e poderoso sendo despertado. Isso é essencial para o universo do filme, que gira em torno de maldições egípcias de forças sobrenaturais. Um dos aspectos mais importantes da trilha é a criação de temas musicais recorrentes. Silvestre desenvolve motivos específicos para personagens e situações, o que ajuda o público a associar sons a elementos narrativos. Por exemplo,
Há temas que representam a aventura dos protagonistas Rick O'Connell, interpretado por Brendan Fraser, e Evelyn Carnahan, interpretada por Rachel Weisz, além de temas associados às forças sobrenaturais como Imhotep. O tema principal do filme é caracterizado por uma combinação de energia heróica e sensação de perigo iminente. Ele reflete bem o tom do filme, que mistura ação leve com ameaças sobrenaturais constantes. Esse tema aparece em momentos importantes da jornada dos personagens, reforçando a ideia de aventura contínua. Outro elemento importante da trilha sonora é o uso de percussão intensa. Como o filme se passa em grande parte no deserto egípcio e envolve batalhas épicas, a percussão ajuda a criar ritmo e tensão. Tambores profundos e batidas rápidas são usados em cenas de perseguição e combate, aumentando a sensação de urgência. Essa escolha musical reforça o clima de ação constante do filme. A presença de elementos orientais e exóticos na música também é significativa. Silvestre incorpora instrumentos e escalas musicais inspiradas no Oriente Médio para reforçar o ambiente egípcio da história. Isso ajuda a diferenciar o mundo do filme do cotidiano moderno, criando uma identidade sonora única. Esses elementos são usados de forma estilizada, não necessariamente autêntica, mas voltadas para o impacto cinematográfico. As cenas envolvendo o vilão Imhotep, interpretado por Arnold Vosloo, possuem uma identidade musical própria. A trilha, nesses momentos, tende a ser mais sombria e lenta, com tons graves e coros que evocam mistério e ameaça. Isso ajuda a construir a presença do personagem, mesmo quando ele não está fisicamente em cena. A música reforça sua natureza sobrenatural e trágica. Um dos pontos fortes da trilha é sua capacidade de transitar entre diferentes tons emocionais. O filme alterna constantemente entre ação, humor e drama, e a música acompanha essas mudanças de forma fluida. Em cenas mais leves, especialmente aquelas envolvendo Jonathan, interpretado por John Hannah, a trilha adota um tom mais leve e brincalhão. Já em momentos de perigo, ela se torna intensa e dramática. A trilha sonora também desempenha um papel importante na construção da tensão. Em várias cenas, Silvestre utiliza crescendos graduais, onde a música vai aumentando lentamente em intensidade até atingir um clímax. Essa técnica é muito eficaz em cenas de suspense, como quando os personagens estão sendo perseguidos ou quando forças sobrenaturais estão prestes a se manifestar. Outro destaque musical do filme é a forma como a trilha acompanha o desenvolvimento do personagem Alex, interpretado por Fred Bowles. Em momentos em que o jovem personagem está em perigo ou descobrindo segredos antigos, a música assume um tom mais leve e curioso, refletindo sua inocência e papel central na história. A batalha final do filme é o ponto alto da trilha sonora. Nessa sequência, Silvestre combina todos os elementos musicais anteriores em uma composição grandiosa e caótica. A música acompanha a luta entre forças sobrenaturais, incluindo o Escorpião Rei e o exército de Anubis, criando uma sensação de escala épica. O uso intenso de percussão, metais e coros contribui para a sensação de colapso e destruição. Além da trilha orquestral, o design sonoro do filme também trabalha em conjunto com a música. Sons de areia, explosões, criaturas e magia são integrados à trilha, criando uma experiência sonora completa. Essa combinação entre música e efeitos sonoros é essencial para a imersão do público no universo fantástico do filme. Alan Silvestre também é conhecido por sua capacidade de criar temas memoráveis. E embora O Retorno da Múmia não tenha um tema tão icônico quanto alguns de seus outros trabalhos, ele ainda consegue entregar uma trilha sólida e funcional. Sua música não se destaca apenas isoladamente, mas principalmente na forma como complementa as imagens e a narrativa. O compositor utiliza uma abordagem clássica de Hollywood, baseada em grandes orquestras e estruturas musicais tradicionais. Isso contrasta com tendências mais modernas de trilhas eletrônicas que estavam começando a surgir na época.
Essa escolha ajuda a manter o filme dentro de uma tradição de aventuras épicas clássicas semelhantes a produções anteriores do gênero. A trilha também ajuda a reforçar o sentimento de escala global da história. Como o filme se passa em diferentes locais, como Londres e Egito, a música atua como elemento unificador, mantendo consistência emocional entre as diferentes ambientações. Isso evita que o filme pareça fragmentado e ajuda a manter a fluidez narrativa. Outro ponto importante é como a música contribui para a construção da identidade da franquia. A trilha de Silvestre estabelece uma continuidade sonora entre a Múmia e o Retorno da Múmia, criando uma assinatura musical reconhecível. Isso é importante em franquias cinematográficas, pois ajuda o público a associar sons e temas ao universo da história. Apesar de seus pontos fortes, a trilha sonora também tem algumas limitações. Em certos momentos, ela pode ser considerada genérica dentro do gênero de aventura, seguindo fórmulas musicais já utilizadas em outros filmes. Além disso, o excesso de intensidade em algumas cenas pode reduzir o impacto emocional de momentos mais sutis. Mesmo assim, a contribuição de Alan Silvestre para o filme é essencial. Sua música não apenas acompanha a ação, mas também ajuda a construir a identidade emocional e visual do filme. Sem a trilha sonora, muitas cenas perderiam sua força e impacto. Em conclusão, a trilha sonora de The Mummy Returns, composta por Alan Silvestre, é uma peça fundamental do sucesso do filme. Ela combina elementos orquestrais tradicionais, temas heróicos, atmosferas sombrias e ritmos intensos para criar uma experiência sonora rica e envolvente. Mesmo com algumas limitações, a música desempenha um papel crucial na construção do mundo de aventura e fantasia apresentado no filme, tornando-se uma parte indispensável da experiência cinematográfica. O final do filme é intenso, caótico e cheio de acontecimentos simultâneos, reunindo todas as linhas narrativas em uma batalha final no oásis de AHM Sherry. Para entender esse desfecho, é importante observar como cada elemento da história converge para o confronto final entre humanos, deuses antigos e criaturas sobrenaturais. A reta final começa quando Rick O'Connell, interpretado por Brendan Fraser, finalmente alcança o oásis de AHM Sherry junto com Evelyn Carnahan, interpretada por Rachel Weisz, e Jonathan. Nesse ponto da história, o vilão Imhotep, interpretado por Arnold Noslow, já conseguiu chegar ao local antes deles, levando consigo Alex, o filho do casal, interpretado por Fred Bolt. O objetivo de Imhotep é completar o ritual para invocar o poder do lendário Escorpião Rei. O Escorpião Rei é uma criatura mitológica que, segundo a lenda, pode conceder poder absoluto a quem o derrotar em combate. No entanto, esse poder vem com um preço. A alma de quem o invoca é entregue ao deus Anubis, que controla um exército sobrenatural invencível. Esse conceito é central para o final do filme, pois estabelece que qualquer tentativa de controlar esse poder inevitavelmente leva à destruição. Quando o ritual é completado, o Escorpião Rei é invocado em sua forma monstruosa, uma criatura híbrida gigantesca com corpo de escorpião e torso humano. Ao mesmo tempo, o exército de Anubis surge do submundo, composto por guerreiros sobrenaturais feitos de areia e energia. Esse momento marca o início do caos total no deserto, com forças sobrenaturais tomando conta da paisagem. Imhotep tenta inicialmente controlar o Escorpião Rei, acreditando que poderá comandar o exército de Anubis e conquistar o mundo. No entanto, ele rapidamente percebe que perdeu o controle da situação. O poder que ele buscava não pode ser dominado, apenas liberado com consequências destrutivas. Isso reforça um dos temas centrais do filme, a ambição humana diante de forças antigas e incompreensíveis. Enquanto isso, Rick e Evelyn conseguem se infiltrar no local do ritual para resgatar Alex. A prioridade deles deixa de ser impedir o vilão de dominar o mundo e passa a ser salvar seu filho.
Essa mudança de foco reforça o elemento emocional do final, transformando a batalha épica em uma luta pessoal e familiar. Durante o confronto, Evelyn começa a lembrar mais claramente de sua vida passada como Nefertiti, uma figura ligada ao Egito Antigo. Essa revelação dá a ela um papel mais ativo no desfecho da história, já que ela passa a entender sua conexão com os eventos sobrenaturais. Essa ligação entre passado e presente reforça a ideia de destino e reencarnação que permeia o filme. Enquanto a batalha se intensifica, o exército de Anubis começa a destruir tudo ao redor. Guerreiros de areia avançam contra qualquer coisa viva, criando uma cena de guerra sobrenatural em grande escala. Rick, armado com coragem e improvisação, enfrenta o caos tentando abrir caminho até seu filho. O cenário se torna cada vez mais instável, com estruturas desmoronando e tempestades mágicas se formando. Jonathan, interpretado por John Hannah, também participa da luta de forma mais cômica, mas ainda essencial. Ele tenta ajudar a sobreviver em meio ao caos, frequentemente se envolvendo em situações perigosas por acidente. Apesar de seu papel humorístico, ele contribui para a sobrevivência do grupo. O momento decisivo do final acontece quando Rick finalmente confronta o Escorpião Rei diretamente. Enquanto a criatura está prestes a destruir tudo, Rick percebe que a única forma de derrotá-la é impedir sua conexão com o exército de Anubis. Ele usa a lâmina de Osíris para ferir a criatura, enfraquecendo seu controle sobre as forças sobrenaturais. Essa ação é fundamental para quebrar o equilíbrio do ritual. Ao ferir o Escorpião Rei, Rick impede que o exército de Anubis continue sua destruição de forma coordenada. Isso cria uma instabilidade no campo de batalha, permitindo que os personagens sobrevivam por mais tempo. Ao mesmo tempo, Imhotep tenta negociar com o Escorpião Rei, percebendo que perdeu o controle da situação. No entanto, suas tentativas são inúteis. O poder que ele buscava não responde a controle humano. Em vez disso, ele começa a ser punido pelo próprio sistema que tentou manipular. A punição de Imhotep é um dos elementos mais importantes do final. Sua alma começa a ser sugada como pagamento por ter invocado forças que não podia controlar. Esse momento reforça sua natureza trágica. Ele não é apenas um vilão malicioso, mas alguém consumido por seu próprio desejo de amor e poder. Sua obsessão por Enki-Suk-Namon, interpretada por Patrícia Velasquez, acaba sendo sua ruína. Enki-Suk-Namon também tenta escapar do caos, mas não consegue. Ela é rejeitada pelas forças sobrenaturais que estão fora de controle, simbolizando o fim definitivo de sua busca por imortalidade e poder. Sua trajetória termina em fracasso, assim como a de Imhotep. Enquanto isso, o Escorpião Rei se torna cada vez mais instável. Rick percebe que a única forma de encerrar o caos é fazer com que a criatura seja devolvida ao submundo. Em uma sequência de ação intensa, ele enfrenta o monstro diretamente e consegue forçá-lo a cair em uma fenda sobrenatural que se abre no local. Quando o Escorpião Rei é derrotado, o exército de Anubis começa a desaparecer. Sem sua liderança, os guerreiros de areia se desintegram e retornam ao nada. O campo de batalha rapidamente se transforma em um colapso de energia e areia, encerrando a ameaça sobrenatural. A derrota do Escorpião Rei também significa o fim do poder de Imhotep. Sem a ligação com o exército, ele perde completamente sua força. Sua alma é finalmente consumida, encerrando sua existência de forma definitiva. Esse momento marca o fim de sua jornada trágica. Com a destruição do poder sobrenatural, o oásis de Aham-Sheri começa a colapsar. O ambiente inteiro se desfaz, como se nunca tivesse existido. Rick, Evelyn, Jonathan e Alex precisam fugir rapidamente para sobreviver. A fuga final é cheia de tensão, com o grupo escapando por pouco do colapso total do local. Alex é finalmente resgatado por seus pais e a família se reúne em meio ao caos. Esse momento reforça o núcleo emocional do filme. Apesar de toda a aventura e perigo, o que realmente importa é a sobrevivência e união da família.
O foco volta completamente para os personagens humanos após a destruição das forças sobrenaturais. Após escaparem, os protagonistas observam a destruição do oásis à distância. O local desaparece completamente, levando consigo todos os vestígios do conflito. Isso simboliza o fim de um ciclo de poder antigo que não deveria ter sido despertado. O final também reforça a ideia de equilíbrio entre o mundo moderno e o antigo. As forças sobrenaturais voltam a ser seladas e o mundo humano retorna ao normal. No entanto, os personagens sabem que essas forças ainda existem e podem ser despertadas novamente. Em termos emocionais, o final do filme equilibra vitória e perda. Embora os protagonistas sobrevivam e salvem Alex, eles também testemunham a destruição de muitos elementos antigos e a perda de vidas ligadas ao conflito. O mundo não muda completamente, mas os personagens são transformados pela experiência. O desfecho também deixa espaço para continuidade. Mesmo após a derrota de Imhotep e do Escorpião Rei, o universo do filme ainda sugere a existência de outras forças e mistérios não explorados. Isso ajuda a manter a franquia aberta para futuras histórias. Em conclusão, o final de The Mummy Returns é uma combinação de ação épica, mitologia sobrenatural e resolução emocional. Ele encerra a história principal com a derrota das forças antigas, o resgate de Alex e a sobrevivência dos protagonistas. Ao mesmo tempo, reforça temas como destino, amor, ambição e equilíbrio entre mundos diferentes, criando um desfecho grandioso e cheio de energia cinematográfica. Ele representa um momento importante do cinema de grande orçamento do início dos anos 2000, quando Hollywood estava investindo fortemente em franquias, efeitos visuais digitais e histórias inspiradas em mitologias antigas. Além da narrativa principal, o filme possui várias camadas de produção, curiosidades, escolhas criativas e impactos culturais que ajudam a entender por que ele se tornou tão marcante. Um dos aspectos mais interessantes do filme é que ele foi concebido como uma expansão direta do universo criado no primeiro longa. Em vez de simplesmente repetir a fórmula, a produção tentou aumentar a escala da história. Isso significa que tudo no segundo filme é maior, mais personagens, mais criaturas, mais cenários e mais efeitos visuais. Essa decisão foi tomada porque o primeiro filme teve grande sucesso comercial, o que deu confiança ao estúdio para investir em uma sequência mais ambiciosa. O diretor Stephen Sommers teve um papel central não apenas na direção, mas também na construção criativa do universo do filme. Ele buscou inspiração em filmes clássicos de aventura, como os da Era Dourada de Hollywood, e também em histórias de exploração arqueológica. Seu objetivo era criar uma experiência que fosse ao mesmo tempo moderna e nostálgica, misturando ação contemporânea com mitologia antiga. Outro ponto interessante é que o filme foi produzido em uma época de transição tecnológica no cinema. O uso de CGI estava se tornando mais avançado, mas ainda não tinha atingido o nível de realismo visto em filmes mais recentes. Isso faz com que o Retorno da Múmia seja um exemplo importante dessa fase intermediária, onde efeitos práticos e digitais eram combinados constantemente. Muitas cenas foram filmadas com atores reais e depois complementadas com ambientes digitais. O personagem Rick O'Connell, interpretado por Brendan Fraser, é um dos elementos centrais da franquia. O sucesso do personagem se deve à mistura de heroísmo clássico com humor leve e humanidade. Diferente de heróis mais sérios, Rick é impulsivo, sarcástico e emocionalmente ligado à sua família, o que o torna mais acessível ao público. Essa combinação ajudou a definir o tom do filme como uma aventura divertida, em vez de uma narrativa puramente séria. Já Evelyn Carnahan, interpretada por Rachel Weisz, passou por uma evolução importante entre o primeiro e o segundo filme. No início, ela era uma bibliotecária e estudiosa de livros antigos. Em O Retorno da Múmia, ela se torna uma figura ainda mais ativa na aventura, com conexões diretas com o passado egípcio.
Essa mudança reforça o papel feminino forte dentro da narrativa, algo que era cada vez mais valorizado no cinema da época. O filme também introduz o personagem Alex, interpretado por Fred Boldt, que representa uma nova dinâmica familiar na história. Ele não está ali apenas como criança em perigo, mas também como peça importante da trama. Sua ligação com a bracelete de Anubis é o que desencadeia os eventos principais do filme, mostrando que ele tem um papel ativo na aventura. Outro elemento interessante é o Escorpião Rei, uma das criaturas mais importantes do filme. Ele foi uma das primeiras grandes experiências de mistura entre captura de performance humana e CGI em larga escala. Sua forma humana, interpretada por Dwayne Johnson, marcou uma das primeiras aparições cinematográficas do ator, que depois se tornaria uma das maiores estrelas de ação de Hollywood. Já sua forma final foi completamente digital, representando um desafio técnico enorme para a época. O vilão Imhotep, interpretado por Arnold Vosloo, também merece destaque. Ele não é um vilão tradicional sem motivações, mas sim uma figura trágica movida por amor e obsessão. Essa complexidade emocional é o que o torna mais interessante do que vilões puramente destrutivos. Ele representa a ideia de que desejos humanos, quando levados ao extremo, podem levar à destruição. A personagem A.N.C.K. Sunamun, interpretada por Patrícia Velasquez, também adiciona uma camada importante à história. Ela não é apenas uma figura romântica, mas uma personagem ambiciosa que busca poder ao lado de Imhotep. Sua presença reforça o tema de ganância e imortalidade que percorre o filme. O humor é outro elemento essencial do filme. O personagem Jonathan, interpretado por John Hannah, é responsável por grande parte dos momentos cômicos. Ele funciona como um contraponto leve à intensidade da aventura, ajudando a equilibrar o tom do filme. Esse tipo de humor era muito comum em blockbusters da época, especialmente em filmes voltados para o público familiar. Do ponto de vista técnico, o filme foi um grande desafio de produção. As cenas no deserto exigiram locações reais, combinadas com extensas adições digitais. Muitas das ruínas antigas vistas no filme foram parcialmente construídas em estúdio e depois ampliadas digitalmente. Isso permitiu criar ambientes maiores e mais grandiosos do que seria possível fisicamente. Outro aspecto interessante é o uso da música no filme. A trilha sonora foi composta para reforçar o sentimento de aventura épica e mistério. Em muitas cenas, a música funciona quase como um guia emocional, indicando perigo, descoberta ou triunfo. Isso ajuda a intensificar a experiência do espectador sem depender apenas do diálogo. O filme também é conhecido por sua forte conexão com temas de mitologia egípcia. Embora não seja uma representação historicamente precisa, ele utiliza elementos reais da cultura egípcia antiga como base para criar sua narrativa fantástica. Isso inclui deuses, maldições, rituais e crenças sobre vida após a morte. Esses elementos são reinterpretados de forma livre para se encaixar na história de aventura. Um detalhe curioso é que o filme foi pensado desde o início para ser altamente visual. Muitas cenas foram planejadas com base em efeitos especiais antes mesmo de serem totalmente roteirizadas. Isso significa que o visual do filme teve grande influência na forma como a história foi escrita. Em muitos casos, a ação foi construída para servir ao espetáculo visual. Outro ponto interessante é a forma como o filme equilibra o mundo moderno com o antigo. Personagens contemporâneos entram em contato com forças milenares, criando um contraste constante entre tecnologia moderna e magia antiga. Essa fusão é uma das características principais da franquia e ajuda a criar sua identidade única. O impacto cultural do filme também foi significativo. Ele ajudou a consolidar o gênero de aventura com efeitos visuais como um dos mais populares do início dos anos 2000. Além disso, contribuiu para a popularidade de filmes que misturam arqueologia,